Muito bom dia a todos. Nós vamos nessa manhã de domingo de Páscoa, 4 de abril de 2021, vamos refletir sobre o importante tema da morte e ressurreição de nosso Salvador Jesus. O texto base se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 23. O Evangelho de Lucas, capítulo 23, mostra para nós todo o contexto da morte do nosso Senhor Jesus. E é uma coisa muito interessante porque a Bíblia fala no livro de Romanos que todos pecaram, carecem da glória de Deus e o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Se Cristo não tivesse morrido, ele não seria o Cordeiro sacrificado e não poderia ser o nosso substituto, porque a morte, ele morreu a nossa morte para que pudéssemos viver a sua vida. O capítulo 23 começa, não vou ler todo o texto pela sua grande extensão, mas eu vou pegar aqui os temas principais do texto. Primeiro, uma assembleia leva Jesus a Pilatos. No versículo 1 está escrito: levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos. Essa assembleia do Sinédrio. Essa assembleia do Sinédrio era algo semelhante aos tempos mosaicos, em que Moisés tinha 70 anciães, que tratavam ali das questões administrativas e políticas dos primórdios da nação de Israel. Então esse Sinédrio tinha esse papel de exercer justiça, mas o texto diz que essa assembleia leva Jesus a Pilatos e a gente sabe da injustiça de tudo o que aconteceu. Muito bem, a morte de Jesus foi uma tragédia humana? Foi um propósito divino? Um crime hediondo ou plano de Deus? Nós vamos analisar agora a primeira parte dessa mensagem, que a morte de Jesus foi um crime hediondo, olhando pela visão humana. Os homens agiram de forma hedionda com Jesus. Eles acusaram, verso 2 de Lucas 23 está escrito: e ali passaram a acusá-lo, dizendo: encontramos esse homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributos a César e afirmando ser ele o Cristo e o Rei. Então lhe perguntou Pilatos: és tu o Rei dos judeus? A Jesus. Jesus respondeu: tu dizes. Disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões: não vejo nesse homem crime nenhum. Então, as autoridades do Sinédrio levam o caso a Roma, a autoridade aqui representada por Pilatos, porque eles não tinham, de acordo com a lei, o direito de matar. E eles queriam a morte. Mas eles não poderiam matar porque não fazia parte da sua autoridade eclesiástica e política. Então eles levam Jesus a esse homem chamado Pilatos. E a gente vai ver aqui, vamos fazer uma reflexão sobre, um estudo bíblico sobre essa situação toda que Jesus viveu. Então vamos imaginar aqui, vamos lembrar um pouco do contexto dessa história. Primeiro aqui, Jesus no Getsêmani, ali no Getsêmani, Jesus agoniza. E o que significa a palavra Getsêmani? A palavra Getsêmani significa prensa de azeite. O Getsêmani era um jardim, situado no sopé do Monte das Oliveiras. Era um local, ali foi o local da última noite de oração de Jesus com seus discípulos. Jesus agonizava, seus pés sangraram. E ele orava com intensidade. Naquela mesma noite, Jesus é preso. Ele é preso
pelos guardas do templo e por ordem do Sinédrio, que eu já falei, após o beijo da traição proferido por Judas. Jesus, ainda naquela situação, naquele contexto em que foi preso, um dos discípulos corta a orelha de um dos soldados, chamado Malco. O discípulo era Pedro, e Jesus ele cura aquela orelha, ele cola, ele a coloca no lugar e ela é cicatrizada de forma miraculosa, né? Mas mesmo a despeito desse milagre, os soldados zombaram de Jesus, né? Os guardas, no momento da prisão, zombam de Jesus. Lucas 22:63 diz: profetiza, quem é que te bateu? Dizem os guardas. Também, além dos guardas, outros zombadores de Jesus foram os escarnecedores. Os escarnecedores de matizes diferentes, dizendo: salva-te a ti mesmo, se és o Cristo. Está vendo que toda acusação é na acusação de colocar em dúvida a divindade de Jesus? Até hoje o diabo tenta colocar em dúvida a divindade do nosso Senhor. Os escarnecedores, os soldados, as autoridades também zombaram de Jesus, né? Lucas 23, versículo 33, 36 e 37, dizem assim: os soldados escarneciam e aproximaram de Jesus, dizendo-lhe, dando-lhe vinagre, dizendo: tu és o rei, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Foi a última tentação, né? Jesus poderia invocar uma legião de anjos e ser liberto daquela situação, mas o plano da salvação ficaria incompleto. E ele se submeteu à vontade do Pai. Então, irmãos, os malfeitores, todos perguntando: tu és o Cristo? Salva-te a ti mesmo. Soldados, né? E é interessante que agora Jesus, Lucas 22, versículo 66, perante o Sinédrio, a palavra Sinédrio aqui, vamos dizer primeiro o versículo 66. Logo que amanheceu, reuniu-se a assembleia dos anciãos do povo, tanto os principais sacerdotes como os escribas, e o conduziram ao Sinédrio, né? E ali nesse Sinédrio, o que significa essa palavra Sinédrio, né? É do grego Sinedrion, assembleia assentada, era a suprema corte da lei judia, e tinham aí a missão de administrar justiça, mas eles cometem um crime hediondo, né? Eram 71 membros herdeiros aí da herança mosaica, né? Já falei também outrora. E eles agem de forma a tirar palavras da boca de Jesus para condená-lo. Eles deturpam o que Jesus fala. Lá no verso 70 está escrito: logo tu és o Cristo, o Filho de Deus? E ele lhes respondeu: vós dizeis que eu sou. Clamaram, pois: que necessidade, pois, temos de testemunho? Pois nós mesmos os ouvimos da sua própria boca. Jesus aqui, ele não diz que é. Jesus, ele fala: vocês estão dizendo que eu sou. E eles deturpam essa palavra, ou seja, aquela assembleia assentada para fazer justiça, faz injustiça. Esse era o contexto da morte de Jesus. Então, irmãos, a morte de Jesus, ela foi hedionda por ser criminal. Lá em livro de Atos 2, versículo 23, está escrito: sendo este, Jesus, entregue por determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos iníquas. É um crime hediondo. Jesus, então, do Sinédrio, ele vai para Pilatos, ao texto que nós começamos a ler. O Sinédrio leva Jesus a Pilatos, o acusa de sedição. Você pode observar que haverá um personagem chamado Barrabás, que de fato era o homem que provocou a sedição. O que é a sedição? A sedição é a sublevação contra uma autoridade pública, né? Pode ser também interpretada como perturbação da ordem. Então Jesus é acusado
de sublevação, de perturbação da ordem, acusado de motim e revolta, desordem. Era um desordeiro. Não, Barrabás era um desordeiro. E Barrabás foi escolhido pelos homens. Você pode observar, meu irmão, minha irmã, que esse é o mesmo pecado da humanidade, desde a época de Jesus, desde a época de Adão até hoje. Os homens sempre escolhem as piores pessoas. Os homens escolhem, a população escolhe os piores governantes. Observe o que está acontecendo no nosso país em decorrência de escolhas erradas de governantes. A pandemia perdeu o controle. Não é? No Antigo Testamento, os governantes eram tidos como pastores do povo. E nós não vemos isso acontecendo nos dias atuais. Então, meus irmãos, Jesus ele é levado para Pilatos. O Sinédrio leva Jesus a Pilatos, o acusa de sedição. E quem era Pilatos? Pilatos era um governador da província romana da Judéia. Era um juiz. Ele governou entre os anos 26 e 36 da era cristã. Ele morre por suicídio por volta do ano de 37. Esse homem ele cai em desgraça diante do imperador Calígula, né? Mas a grande pergunta que Pilatos faz a Jesus: tu és o rei dos judeus? E Jesus responde: tu dizes. Pilatos ele constata a inocência de Jesus e manda-o a Herodes. Diante de Herodes, Jesus fica calado. Lucas 23, verso 9 está escrito, verso 8 e 9. Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito queria vê-lo por ter ouvido falar a seu respeito. Esperava também vê-lo fazer algum sinal, e de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia. Jesus ficou mudo, conforme o texto do livro de Isaías. Mas voltando a Pilatos, a sua grande pergunta: tu és o rei dos judeus? E Jesus devolve a pergunta para ele: tu dizes, você está dizendo. Mas Pilatos ele não tem coragem de defendê-lo. Outro cidadão aqui, Herodes, né? Pilatos, constatando a inocência de Jesus, leva Jesus para Herodes. Era o tetrarca, Herodes Antipas, né? Herodes o Grande foi o grande governador daquela região toda da Judéia. Quando ele morre, ele, em testamento, divide o seu reino em 4 partes. E divide, dentre as 4 partes, 3 partes para seus filhos. Um deles, chamado Herodes Antipas, que é o tetrarca da Galileia e da Pérea. O interessante é que esse homem era judeu. Não era judeu, ele era idumeu, descendente dos filhos de Edom, cuja raiz está no irmão e arquirrival de Jacó, Esaú. Então esse Herodes Antipas também, ele, constatando a inocência de Jesus, o despreza e devolve para Pilatos. Então, irmãos, Jesus ele foi executado publicamente como um criminoso, entregue à vontade dos homens. Lucas 23, 25 está escrito: soltou aquele que estava encarcerado por causa da sedição e do homicídio a quem eles pediram, e quanto a Jesus entregou à vontade deles. Irmãos, essa é uma grande realidade. As pessoas elas escolhem o errado, o caminho errado. Elas invertem as coisas, né? Aquele que de fato foi homicida e o homem da sedição foi inocentado pelo povo, e aquele que era inocente foi condenado. Esse é o mundo que nós vivemos. Por isso, irmãos, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Nós estamos vendo o mundo se tornando cada vez pior, e Deus está pesando a mão sobre todo mundo, porque o mundo sempre faz escolhas erradas. Nós temos que tomar cuidado. Nós precisamos buscar fazer justiça. Um mundo sem justiça é um mundo insípido, um mundo em putrefação. Nós somos sal e luz. Eu queria que você parasse para pensar nisso.
Para a gente finalizar essa primeira parte do estudo, Jesus ele foi executado publicamente como um criminoso entregue à vontade dos homens. Jesus ele foi executado, ele foi condenado primeiro pelos dirigentes judaicos. E o próprio Pilatos percebe que a inveja foi a causa da condenação de Jesus. Lá no livro de Mateus 27, versículo 18, está escrito: estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja os judeus o tinham entregado. Irmãos, é um outro grande pecado. A inveja, ela é um pecado tão agourento, porque ela não constrói nada, ela destrói. A inveja é o pecado dos derrotados, a inveja é o pecado daqueles que são fracos de consciência, fracos de vontade, mas muitas vezes a inveja prevalece nesse mundo injusto. Você já sofreu isso? Eu quero dizer para você que se você em algum momento sofreu inveja e sofreu consequências da inveja de alguém, lembra que o Filho de Deus também sofreu. Então nós não somos melhores do que Jesus, mas eu quero dizer para você, Jesus diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Os dirigentes judaicos com inveja entregam a Jesus e o acusa de desrespeitar a lei e de blasfemar contra Deus. E quando eles ouvem Jesus dizer que estaria naquele mesmo dia, vamos pegar aqui o texto, Mateus capítulo 26, 65, está escrito: então respondeu Jesus no verso 64, Mateus 26, 64, respondeu-lhe Jesus: tu disseste, entretanto eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. E aí o sumo sacerdote rasga as vestes em sinal de humilhação, né? Dizendo: blasfemou, que necessidade temos de mais testemunhas? Eis que ouvistes agora blasfêmias. Esses homens, eles procuraram, eles escarafuncharam até tentar achar da parte do próprio Jesus motivo para levá-lo às autoridades para ser crucificado. Irmãos, uma outra coisa que a gente vê no mundo: o direito sendo deturpado, juízes sendo comprados, sentenças sendo vendidas. No mundo, irmãos, essas coisas prevalecerão até que Cristo, o Rei, volte. Esse Cristo que foi humilhado, esse Cristo que foi desprezado, esse Cristo que foi acusado de desrespeitar a lei, de blasfêmia contra Deus, ele voltará em glória para restaurar todas as coisas. A Nova Jerusalém será uma cidade onde habitará a justiça. Que seja essa a nossa grande aspiração, meus irmãos, a justiça. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então, Jesus, ele foi executado publicamente como um criminoso e entregue à vontade dos homens. O primeiro grupo de homens, os dirigentes judaicos. O segundo grupo de homens, os romanos, que ouviram dizer que ele se proclamava rei e desafiava a autoridade de César. Então, o crime sai do campo religioso e vai para o campo político. Os romanos não tinham interesse em alguém carismático, popular, que se declarava rei. Na verdade, Jesus não se declarou rei. Os judeus o acusaram para poder incriminá-lo perante as autoridades romanas. Judeus e romanos, então, eles entram em aliança maligna para matar Jesus. Houve um tribunal. O tribunal judaico, no tribunal judaico, apresenta-se uma acusação teológica, a acusação de blasfêmia. No tribunal romano, apresenta-se uma acusação política, a sedição, que é a sublevação da ordem pública. Então acusam-no de delito contra Deus e de delito contra o imperador. E nesse tribunal judaico,
No tribunal romano segue-se um processo legal, porém tendencioso. Nesse processo legal, a vítima foi, em primeiro lugar, presa, ela foi acusada, ela foi examinada, chamaram-se testemunhas falsas, entre aspas, né? E o juiz dá o seu veredito, pronuncia a sentença, mas os evangelistas deixam muito claro que Jesus não era culpado das acusações, que as testemunhas eram falsas, que a sentença de morte foi um erro judicial horrível e que Jesus assim é condenado pelo representante da religião, Caifás, e pelo representante do Estado, Pilatos. Nós vamos ficar por isso, por essas explicações, essa primeira parte. Nós vamos fazer outras publicações sobre esse tema precioso. Qual foi a motivação? Por que Jesus morreu? Uma análise da sua morte e da sua ressurreição. Que Deus te abençoe, que você saiba que a injustiça foi a temática em todo o julgamento de Jesus. Jesus era inocente, homem de dores que sabia o que ia padecer. E esse Jesus, ele morreu no seu lugar. Toda a injustiça que o mundo exerce contra o homem, Jesus assume e absorve sobre si. Portanto, ele é o nosso juiz, ele é o nosso advogado a partir de agora. Os homens podem deturpar as coisas contra a sua vida, mas Deus é juiz e a sua justiça será feita. Que Deus abençoe, que você possa ter um abençoado domingo de Páscoa no nome de Jesus. Amém.